Roma. Ivanov ao vivo 6 de dezembro de 2024. Bem, queridos amigos, estou extremamente contente por estar de volta com vocês nesse início do último mês do ano terrestre de 2024, já que a última vez que estive aqui foi há apenas um mês, em 5 de novembro, se bem me lembro, de 2024. Portanto, antes de tudo, permitam-me oferecer-lhes todas as minhas homenagens, todas as minhas saudações e todo o meu amor, é claro. O que vou dizer hoje não é diferente, se é que posso dizer isso, do que pude dizer a vocês nos últimos 3 meses, quando vim falar com vocês com mais frequência do que o normal. Vocês sabem que o período que está se abrindo diante de vocês, que já se abriu, desculpem, e pelo qual estão passando coletivamente na Terra, corresponde a um certo número de revelações, mas também de situações, em todos os níveis, é claro. E especialmente durante este mês de dezembro, quando terão de entender, não importa como o palco se desenrole, que vocês certamente também são os atores, mas que, acima de tudo, são os espectadores, as testemunhas, e que tudo isso é apenas um palco de revelações de quem vocês são. E, é claro, temos falado muito sobre isso há vários anos e, durante esta última parte do ano, haverá um certo número de eventos que se seguirão uns aos outros. O que eu gostaria de dizer a vocês é que todos sabem que, nesses casos, é preferível ir para o interior de vocês, estar na natureza e em um estado de recepção literalmente de quem você é, do tempo zero, em vez de se interessar pela agitação do mundo, porque essa agitação está ficando muito agitada. E cada vez mais, talvez em suas vidas pessoais ou nos países onde estão, e cada vez mais há elementos de reação, de tensão, que se manifestam em todos os níveis, mesmo que não seja dentro de vocês, e que podem induzir uma certa forma de desestabilização do seu humor ou de seu mental. Mas lembrem-se de que você sempre tem a possibilidade de fazer esse grande silêncio dentro de si mesmos e, como sabem, de uma forma que se torna cada vez mais fácil, na medida em que a agitação da sociedade aumenta. Todos sabem perfeitamente bem que isso faz parte do roteiro desta peça de teatro, que isso faz parte das coisas pelas quais vocês e nós temos que passar, individual e coletivamente, para entender na verdade que nunca nascemos, como temos repetido uns para os outros há anos. Portanto, é claro que, no palco do teatro, no nível do sonho da criação, ela tende de fato a se tornar cada vez mais um pesadelo. Do lado de fora, essa sociedade não significa mais nada, para onde quer que se olhe com os olhos. As mentiras, em todos os níveis, tentam fazer a aparência da verdade, mas, como se vê, a maionese está pegando, ou emocionando, cada vez menos MT. Expressão francesa para dizer que as mentiras não estão colando mais, até mesmo no nível dos irmãos e irmãs que continuam a dormir e a sonhar. Tudo isso faz parte, como vocês sabem, da inteligência criativa, mas também da inteligência da luz para revelar, literalmente, a perfeição de quem somos individual e coletivamente. Não adianta reclamar de tal ou qual evento em sua vida ou na vida de seu país ou de sua sociedade, pois tudo está se desenrolando exatamente como deve se desenrolar. Não julgue as aparências. Não seja permeável às primeiras emoções que possam surgir ao ver essa cena teatral, ou mesmo a cena mais próxima de sua vida. Este é um período de fortalecimento da fé neste grande silêncio. É claro que eu lhes falei no início de minhas intervenções sobre os aspectos arcônticos, se assim posso dizer, da festa de Natal. Mas, hoje, seu coração é muito mais forte do que tudo isso. Este é um momento em que suas qualidades e valores do coração devem estar, tanto quanto possível, presentes no desempenho do ator no palco do teatro, a fim de, bem evidentemente, imbuir as atmosferas pelas quais vocês têm de atravessar, sejam elas internas ou externas, sociais, familiares, emocionais ou em seu país, nas melhores condições possíveis.
e eu diria até, e isso é possível, com um sorriso nos lábios. Tudo isso não passa de uma fantástica encenação, destinada, é claro, qualquer que seja a aparente seriedade dos eventos, a lembrá-los de que, finalmente, nada pode ser sério em sua vida, nem tampouco na cena do teatro. Lembro-lhes que, durante este período de Noel, vocês devem estar o mais próximo possível do que chamamos de pilares do coração na época, em outras palavras, acolher o que existe. Sejam humildes, gentis, mas também estejam na clareza do que está em jogo em vocês, como no exterior de vocês. Este é um período propício para que cada vez mais irmãos e irmãs tomem consciência, se assim posso dizer, da fraude dessa matriz. Isso não significa que esses irmãos e irmãs estejam subitamente liberados do sonho da criação. Mas, apesar disso, esses são choques, se assim posso dizer, que são salutares e, como lhes foi dito, são choques salutares que precedem o choque coletivo, chamado de choque da humanidade, quando o momento chegar, e ninguém pode saber a data, mas que todos nós sabemos porque o anunciamos a vocês, e porque agora vocês estão vendo isso em suas várias fontes de informação que, acredito, vocês chamam de alternativas, para entender que tudo está sendo desmascarado, revelado, desnudado, iluminado, nas manobras dos maus rapazes e dos fantoches, como eu costumava chamá-los. Tudo isso faz parte da estratégia do cenário. Isso faz parte, eu diria até que, por um lado, no momento oportuno, vocês acharão absolutamente incrível e sublime o que é essa peregrinagem, essa peregrinação, desta consciência desde a criação do tempo e espaço até o tempo zero. E nós lhes dissemos que este período é propício, coletivamente e individualmente, para o tempo zero, mas que esse tempo zero coletivo estará vinculado, é claro, e vocês sabem disso, aos eventos anunciados pelos profetas, e de todos os lados, onde quer que leiam, os eventos que estão se desenrolando nas diferentes partes deste mundo, para onde quer que olhem, são simplesmente ilustrações das coisas que foram anunciadas. O convite é, evidentemente, cada vez mais, não procurar as prováveis saídas de tudo o que está se desenrolando neste palco, mas sim cultivar, cada vez mais, essa gentileza, esse amor e, é claro, no nível dos seus momentos de possibilidade, esse silêncio interior tão propício para fazer com que você se lembrem plenamente do que são, de modo que a menor dúvida não permaneça mais em você sobre o real do estado natural, o estado real que vocês são. E tudo isso acontecerá nos eventos às vezes mais comuns de sua vida, mas também, é claro, nos eventos sociais, coletivos, familiares e relacionais que estão literalmente em andamento. Lembrem-se de que isso é sempre, e sempre somente para despertá-los, para fazê-los entender que o ator e o espectador são apenas duas partes de um fenômeno que foi criado em um determinado momento e que desaparece em um determinado momento na escala de tempos diferentes, seja nesta dimensão ou em todas as dimensões da criação. É claro que os eventos ligados aos elementos, e acho que vocês podem ver isso em qualquer parte do mundo em que vivam, mostram que o clima realmente mudou. Isso não significa que seja o aquecimento global, como já disse, mas é uma reviravolta climática cada vez mais evidente e aparente, seja por meio da atividade dos elementos, seja por meio das nuvens, seja por meio das atividades da Terra ou dos oceanos. Há todos os motivos para se perguntar o que está acontecendo com os elementos. Mas a maioria de vocês está ciente de tudo isso há muitos anos. É claro que eu os encorajei e também lhes disse que esse não é um período que possa ser descrito como fácil para o ego ou para a persona. É um período que exige que você mantenha um certo equilíbrio, como eu já disse, entre o eu interior, sua vida real, e a aparência do sonho que você deve continuar a realizar, apesar de tudo e até o momento supremo do apelo celestial.
porque não há outro lugar possível para você além de onde está, nesta idade, nesta vida, com seus problemas e suas alegrias. Não se ressinta de seus problemas e tampouco se alegre demais com suas alegrias. Essas são simplesmente circunstâncias implementadas por vocês, eu os lembro, por cada um de nós, para colocá-los frente a frente com o real. E, é claro, não estou escondendo de vocês, como venho dizendo desde setembro ou outubro, que os eventos vão se acelerar ainda mais, especialmente na semana que antecede o Noel. E, como também tive a oportunidade de dizer, isso não vai parar, é claro, mas ninguém sabe onde está a linha de chegada, ou seja, o momento do desencadeamento cósmico do evento, mas também do choque da humanidade, do choque galáctico, mas também do choque, podemos dizer, da revelação total e, de forma coletiva, disso do que somos. Sempre lhes dissemos que, quanto mais longe no futuro vocês forem, menos terão de se preocupar com seus filhos quando chegar a hora, com seus pais, com sua situação, porque o real vai ganhar, se quiserem, em termos de sua presença em cada um de vocês no nível, eu diria, tanto da intensidade da vivência, mas também no nível da repetição desses estados de silêncio e do real, e mesmo nos momentos em que vocês não estão necessariamente, se assim podemos dizer, alinhados ou no silêncio e na quietude do corpo. Quanto mais estiverem em aceitação do que está ocorrendo neste exato momento para cada um de vocês, mais fácil será a travessia e mais perceberão que essa paz específica, essa morada de paz suprema, se sobrepõe e se sobreimprime literalmente no que se vive ao nível do ego e da personagem. É claro que a atividade dos elementos e o clima de que falei ficarão fora de controle a níveis que aqueles que estão vivos e encarnados na Terra hoje nunca conheceram. Quer se trate da atividade, é claro, das chuvas, quer se trate de variações térmicas, quer se trate dos chamados mecanismos celestes, mas também cósmicos, quer se trate, obviamente, da atividade do tum-tum da Terra, ou seja, da atividade dos vulcões, mas também dos movimentos tectônicos. Tudo isso se desenrolará ao mesmo tempo em que a vida cotidiana, se é que posso dizer isso para cada um de vocês, pareça estar acontecendo normalmente às vezes. Mas durante a preparação para o Noel e na época do Noel, todos os dias, haverá coisas que irão, como se diz em francês, la pousse à l'oreille, ou seja, coisas intrigantes que acontecerão em suas percepções de energia, em suas percepções de si mesmos, em suas percepções do mundo, porque, literalmente, os véus da ilusão estão realmente começando a se romper em todos os lugares. Então, é claro, como venho dizendo há anos, quanto mais caos houver, mais seguros vocês se sentirão por dentro. Era difícil imaginar, por assim dizer, há alguns anos, mas hoje muitos de vocês já estão passando por esse processo, como eu diria e como diria nosso querido Osho, uma indiferença divina, porque o real, o que você é, não pode ser afetado pelo que está acontecendo na tela da TV, na sua vizinhança ou em toda a Terra. Qualquer que seja a natureza dos eventos, que não estou escondendo de vocês, eles assumirão um aspecto cada vez mais coletivo, ou seja, fenômenos climáticos, fenômenos de chuva que pareciam ocorrer em um lugar e depois em outro, e depois em outro, tenderão a se repetir em vários lugares do planeta ao mesmo tempo. Isso, é claro, corresponde à convulsão climática, ao aquecimento do núcleo da Terra, que está bombardeando o manto da Terra com raios gama que estão despertando sua consciência, mas ao mesmo tempo quebrando o sonho e quebrando a realidade e a aparência dessa matriz. É claro, lembre-se,
especialmente durante esse período, que a natureza, o silêncio, o recolhimento em você mesmo, mas também os momentos de real alegria, compartilhados em sua humanidade mais simples, são momentos em que você literalmente recarregará suas baterias e também, paradoxalmente, mas talvez de uma maneira diferente daquela que experimentaram nas diferentes celebrações que conheceram, não necessariamente o Noel, mas uma experiência que parecerá mais nítida, mais lúcida, mais gratificante literalmente, independentemente dos eventos dos fantoches ou daqueles que acreditam estar dirigindo o ritmo do mundo, quando não estão. Isso é tudo o que tenho a dizer. O período que se aproxima será, portanto, muito intenso, mas intenso em todos os níveis. O que quer que aconteça, seja em seu corpo, em sua família, em seu país, lembre-se, acima de tudo, de que antes de reagir ou antes de ser afetado vocês têm a oportunidade de se colocar instantaneamente no coração do coração, especialmente nos momentos em que sentirem que foram atingidos ou desestabilizados, seja em seu círculo familiar ou em seus relacionamentos íntimos, em sua rua, em seu país ou em toda a Terra. Qualquer que seja a natureza do evento, é precisamente no momento do evento que vocês vivem ou que podem estar vendo em suas telas que há o maior espaço possível para a resolução e para deixar ser o que é, o tempo zero, o estado natural, o real da morada da paz suprema. É nesses momentos que vocês vão atravessar, que devem se lembrar da cena, não quando tudo vai bem, mas nos momentos de desafio, sejam eles quais forem e de qualquer natureza que estejam vivendo nesse período de revelação, o que os estimulará e os guiará para que possam se reencontrar. Portanto, mais do que nunca, aceite que o princípio da aceitação, do acolhimento é o pré-requisito, se assim posso dizer, para viver o tempo zero, para viver o silêncio e para se lembrar do que você realmente é além do ser e além do não ser, como diria nosso querido Bedi. Portanto, não se deixe invadir ou sobrecarregar pelo que está prestes a viver, mas contente-se em aquecer, contente-se em aceitar, lembre-se do silêncio que está no coração do seu coração e, então, a travessia se fará com cada vez mais evidência para você. É essa acuidade e intensidade que certamente os marcará durante este período de Noel no Ocidente, mas também, é claro, durante o solstício, que verá o renascimento da luz, desta vez em um nível energético, no final do solstício de inverno. E aqui também, como vocês sabem, há movimentos de energia extremamente importantes. Tive a oportunidade de me expressar, seja quando ainda estava em meu corpo de carne ou por meio desta voz, que havia o período dos 12 dias de dezembro e dos 12 dias de janeiro, que são 2 períodos, os primeiros 12 dias de janeiro do próximo ano e os primeiros 12 dias de dezembro, mas também alguns contam 12 dias antes do Noel, que são um período de recapitulação, de compreensão. Não se esqueça de que você não deve julgar a si mesmo, mas deve ver seu personagem com clareza. Não é uma questão de condená-lo, não é uma questão de exigir que ele seja o melhor possível, mas simplesmente de ser esse observador benevolente de seu veículo dentro desse sonho. E se você estiver nessa disposição interior, então não faltarão oportunidades em tudo que viverá para ser lembrado, cada vez mais urgentemente, do que você é. E lembre-se de que eu sei o que você é sempre uma grande alegria e é sempre um reconhecimento. É algo que vocês sabem, mas que simplesmente esqueceram, que os jogos da encarnação na matriz fizeram com que todos nós esquecêssemos, é claro, mas que também foi o princípio da criação da consciência e do desdobramento total do sonho da criação. Aí está o que eu tinha para lhes dizer. Não quero me alongar muito esta noite, estou simplesmente confirmando esse tipo de intensificação de uma acuidade cada vez maior em relação a si mesmo, mas também em relação à fraude da matriz.
Tudo isso é para ser vivido, tudo isso é para ser entendido, não por um esforço intelectual, mas simplesmente, eu os lembro, por esse princípio de aceitação que lhes permite atravessar e entender que vocês não são o ator, e depois que vocês não são o espectador, mas que vocês são a presença indizível e a ausência indizível de Parabrahman. Cada um de vocês é chamado a viver experiências internas, mas também experiências do personagem que, às vezes, são desconcertantes e, como eu disse, em todo caso, pelo menos agitadas. A estabilidade não está, de forma alguma, na resolução do problema ou da experiência que é levantada, mas apenas na capacidade de aceitação e, portanto, de transcendência e resiliência do que está acontecendo e de que, mesmo por trás da maior doença, mesmo por trás do maior sofrimento, há a alegria do real. E é isso que, para muitos de vocês, aparecerá durante essas últimas 3 semanas, um pouco mais, as últimas 3 semanas do mês de dezembro. É claro que, como sabem, estamos presentes ao seu redor e dentro de vocês, aguardando o evento do juramento e da promessa. Acredito que a fonte, a quem deixei a palavra, lembrou-os de suas palavras a respeito do juramento e da promessa de reencontrá-los, vocês que nunca nasceram, e de entender claramente, vivendo isso, que tudo o que está acontecendo nessa sociedade apocalíptica da Terra é apenas uma peça de teatro, uma peça que foi escrita com um objetivo muito preciso, que é lembrá-los. Não force, esteja nessa benevolência de aceitação, de acolhimento, do instante presente, do grande silêncio, em vez de estar em reação, e então você perceberá, talvez com cada vez mais facilidade, que está despertando e que está começando a ver, para aqueles que estão um pouco à frente da manifestação cósmica de Nibiru, que está começando a ter momentos de total lucidez, em que nenhuma história de seu personagem, de seu passado ou de qualquer futuro está levando adiante. Você permanece totalmente focado e centrado no Iketnuk, no instante presente, no aqui e agora, porque aqui e agora, no meio do seu peito, bem no seu cenário, que isso se revela e acontece. E espero, e sei, que muitos de vocês, que ainda estão fazendo perguntas sobre quem são, receberão muito esclarecimento durante este mês de dezembro e emergirão com maior clareza, maior transparência de seu personagem. E também, é claro, essa experiência é extremamente transformadora em todas as esferas de sua vida, mas falaremos sobre isso novamente se o evento não tiver ocorrido durante esse período, em janeiro do próximo ano. Não vou lhes dar uma data porque isso dependerá, é claro, de como o espetáculo se desenrolará no final do ano. Portanto, permitam-me transmitir a vocês todo o meu amor, todas as minhas bênçãos e também todos os meus agradecimentos por ouvirem as poucas palavras que eu tinha para dizer e por compartilharem juntos esse momento de coração para coração. Não vou aborrecê-los mais, são coisas que estão seguindo seu curso, se assim posso dizer, com mais uma vez, neste período de dezembro e próximo ao Noel, maior clareza sobre quem vocês são, mas também, às vezes, clareza sobre o funcionamento dessa matriz dual que chamamos de sociedade. É isso que eu queria lhes dizer. Todo o meu amor está com vocês durante esse período do coração, durante esse período de alegria interior, quaisquer que sejam as preocupações externas. Todo o meu amor os acompanha e eu lhes digo que, se estivermos aqui, nos veremos no próximo ano, ainda não sei quando, durante um mês de janeiro. Todo o meu amor e todas as minhas bênçãos os acompanhem. Agradeço a todos vocês. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Marina Marino. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84